nome é Rosilda Silva de Souza, tenho 84 anos, sou enfermeira aposentada. O nome do meu pai é Simpliciano Andrade Silva, minha mãe Floribes Costa Benevides. Eu nasci em Iguaí, Bahia. A profissão dos meus pais era lavrador. Morava em fazenda e a minha mãe era prenda doméstica. Minha mãe teve muitos filhos, mas ficaram vivos 11. Muito machista. E só queria filho homem. Quando eu nasci, ele rejeitou. Levou uns 5 dias que não entrava no quarto para ver minha mãe, nem eu. Mas aí eu tive uma infância conturbada que eu já não brincava muito, eu tinha mais era que fazer as coisas e eu sempre tudo que fazia para conquistá-la. Cada vez que nascia uma filha, ele tinha o mesmo comportamento. E no interior as pessoas guardam rojão assim para soltar quando nasce um filho, para noticiar que a criança nasceu. Mas ele não fazia isso. Mas quando nasceu o primeiro homem, aí ele ficou tão alegre, tão eufórico, que aí começou a dar tiro de espingarda para todo canto. Era à noite e ele ficou muito feliz, muito alegre, que não estava nem acreditando enquanto não viu a criança. Aí eu fui crescendo, entrando na adolescência com todos esses irmãos, eu já tinha que ajudar, cuidar dos meus irmãos, porque minha mãe trabalhava também na roça, né? E aí eu não tinha tempo de brincar, porque ela já deixava muitos afazeres para mim. E aí eu fui crescendo, já só trabalhando, até para estudar. Minha mãe era professora, eu já estudava ali dentro de casa mesmo, e com às vezes um irmão no colo, ou já fazendo outro serviço também. E assim foi a minha adolescência. Nunca tive oportunidade de passear, nem conhecer outras coisas, só o trabalho. Como se não bastasse toda a luta, que eu não passeava nem nada, e quando descobriu, estava saindo vitiligo na minha pele. E começou saindo assim nos cotovelos, no joelho, porque ele tem 2 tipos. Então ali já começou a minha preocupação, já entrei numa depressão, porque eu achava que ia ser rejeitada também na vida sentimental. E assim foi, mas eu sempre tive muita fé, orava a Deus pela minha vida. Eu conheci ele na igreja, esse jovem. Nós namoramos por uns 2 anos, porque ele veio para aqui, para São Paulo, se preparar para nós casar. Aí nós duramos esse namoro 2 anos, porque depois ele veio para aqui, para São Paulo, trabalhar, se preparar para nós casarmos, porque lá naquela cidade não tinha muito recurso, lá em Iguaí, não tinha emprego. E ele era um jovem muito trabalhador, muito caprichoso, gostava de se vestir bem. E ele veio para aqui, ficou quase 2 anos e voltou, e nós nos casamos. E nós casamos, viajamos para São Paulo com 3 dias e não tinha naquela época nem ônibus. A gente veio numa mulher de um caminhão, 3 dias de lá de Iguaí para aqui, para São Paulo. E chegamos, aí meu esposo arrumou um quarto e a gente veio sem recurso, tinha só trazido 23 mil réis naquela época, né? E esse dinheiro foi que a gente comprou alguma coisa, um sofá-cama usado, um prato, uma colher, um copo, uma coisa para cada um. Nem um fogão não deu para comprar. A gente cozinhava na espiriteira. Mas eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E eu sempre pedi a Deus que logo a gente ia conseguir uma casa melhor, ia comprar nossos móveis novos.
E assim Deus fez com a nossa vida. Daqui um pouco apareceu um fogão cosmopolita, que naquele tempo era muito bonito. Aí meu esposo comprou já de um colega que estava apurado. E aí a gente foi comprando as coisas aos poucos. E aí eu fiquei grávida também, aí muito enjoo. Mas até que a criança nasceu, nós já tínhamos alugado uma casa maior. A casa era muito grande, nós alugamos com um colega. E ficamos com um quarto grande. E aí Deus foi nos abençoando. E depois meu esposo já... Deus continuou nos abençoando. E daqui um pouco ele já comprou um Fusquinha. E compramos terreno, começamos a construir. E quando a dona da casa apareceu, na casa que nós morávamos, uma casa grande e boa, que aí o meu colega já tinha saído da casa, nós ficamos com a casa toda. Aí a dona da casa disse que ia vender e eu perguntei a ela quanto que ela ia vender. E o meu esposo disse, mas que bobagem, nós não temos nem um real na mão, como é que vai falar de comprar casa que na época era 500 mil? Mas eu falei, não, vou só perguntar, não vou pagar para... E aí a dona já era de idade, ela disse que quando que a gente estava morando na casa e pagando o aluguel direitinho, zelando da casa, e quando ela morresse, deixava já para nós comprar. E graças a Deus, Deus nos abençoou. Meu esposo foi acidentado, quase perdeu o pé, mas Deus, graças a Deus que poupou. E com o dinheiro dessa indenização ele guardou. E quando foi no tempo de comprar, de vender a casa, nós já tinha o principal, que era dar a entrada. Então, graças a Deus, pela fé, nós compramos a casa. Aí eu tive 5 filhos. E quando nasceu a segunda, a mais velha tinha 11 meses e 15 dias. E eu tive 5 filhos assim, um atrás do outro. E quase todas mulheres, 4 mulheres e um homem. A mais velha é Rosana, a segunda Rosângela, a terceira Rosália. Aí eu mudei de nome, aí veio a outra que chama Yara Margarete. E por fim veio um filho, veio um homem que chama Antônio Marcos. E nós passamos uma certa dificuldade porque o meu marido trabalhava só. Ele era pintor, não tinha assim um grande salário, mas ele era uma pessoa muito controlada e a gente não passeava, não ia para lugar nenhum, não... Aí eu arrumei uma moça, uma minha prima, para cuidar das minhas crianças e fui fazer um curso de enfermagem. Aí fiz esse curso, que era meu sonho. Quando eu estava com esse vitiligo, eu pedi a Deus que eu queria trabalhar no hospital para me cuidar das pessoas. E aí eu ia ficar realizada, então eu consegui. Fiz esse curso, fui trabalhar primeiro numa creche, porque o pessoal não queria pegar a gente sem registro na carteira. Depois eu fui trabalhar no Hospital Brasília, depois que saí da creche. Aí trabalhei 1 ano e 9 meses nesse Brasília, depois fui para o Cruz Azul. Lá era uma empresa muito boa, muito grande, é um hospital militar, e o salário também ali já melhorou, porque eu sempre fui fiel com meus dízimos e eu queria, e Deus, cada vez eu mudava de emprego, o serviço, o salário era melhor. Então eu fiquei 10 anos trabalhando no Cruz Azul. E aquela moça, minha prima, ela tomou conta dos meus filhos. E aí eu estudava e trabalhava. Era muito puxado, muito cansativo, mas eu era muito esforçada, tinha muito desejo de estudar e eu queria fazer medicina. Mas não deu porque quando eu pensava de fazer medicina, é um curso muito puxado. E eu falava, ou eu continuo com a minha família, dando suporte para a minha família, ou vou estudar. Então, como eu já comecei a família, eu já prefiro dar assistência à minha família.
E aí eu fiz o curso e depois eu tinha feito atendente, depois fiz auxiliar de enfermagem e graças a Deus cada vez foi melhorando. Fui da enfermagem até me aposentar. Me aposentei no Hospital Municipal do Tatuapé. Aí eu tive esses 5 filhos, depois foram casando, agora eu tenho 6 netos e eu louvo a Deus, agradeço porque todos nasceram perfeitos. Eu me aposentei e aí, com pouco tempo, fiquei viúva. Já cuidava da mãe também, que já era doente, tinha 87 anos. Minha mãe também faleceu. Depois, em 2016, o meu pai, o meu esposo, faleceu porque ele trabalhava nesse serviço de pintura, muita poeira, ele já tinha uma bronquite asmática e não se cuidava de usar uma máscara, assim. E a primeira vez ele operou 3 pontes de safena e uma mamária. Aí ele ficou 10 anos, viveu 10 anos, mas ele não parou de trabalhar, continuou. Aí com 10 anos ele começou de novo a ter sintomas. Aí foi outra vez lá para o hospital do INCOR e operou de novo 5 pontes de safena, né? Aí ele ficou mais fragilizado, já não aguentava fazer muita coisa, né? E foi ficando assim, já a idade também, que ele morreu já com 70 e poucos anos, e ele foi ficando cansado, cheio de problema e sempre aquela crise de bronquite. E uma época ele deu uma crise muito forte e ele não gostava de ir para o hospital. E quando a gente levou ele ficou internado um pouco, mas daí já tinha outras consequências também, outras enfermidades, e foi nessa situação que ele morreu. Aí depois também eu fiquei muito abalada com todas essas coisas. E fiquei um tempo com uma depressão, mas confiei em Deus até venci essa parte e fui fazer hidroginástica, pilates e tudo me ajudou bastante, os meus netos em volta de mim me ajudando e graças a Deus eu fui recuperando e eu comecei a fazer parte. Uma coisa que foi muito bom para mim também foi aprender a fazer crochê. Depois que eu aprendi, aquele esquecimento que eu tinha das medicações que eu tomava, eu fui melhorando. E hoje, graças a Deus, eu tô bem, só tenho um pouco de fraqueza nas pernas, mas a mente está boa, eu tenho uma mentalidade boa e estou fazendo meus trabalhozinhos. Eu costurava, já não estava costurando mais, agora já faço alguma coisa. O legado que eu quero deixar para meus filhos, para meus netos, que todos são trabalhadores, inteligentes, eu quero deixar um legado de uma mulher batalhadora, conquistadora, uma mulher de fé. E esse legado eu quero deixar que eles sigam o legado que eu deixei. E eu creio, eu tenho fé e todos já estão bem encaminhados. E eu dou glórias a Deus por isso, porque de tudo eu sou mais vencedora por Cristo Jesus.